live livre do Serraria. Eu vou botar o supapo um pouquinho para o lado aqui. Porque, como vocês sabem, o rapaz é grande, é 1 metro de altura, com 50 centímetros de diâmetro. É um protótipo desenvolvido por um cara fantástico, um ser humano iluminado, e ele não está sozinho. Ele não está sozinho. Isso é importante de a gente dizer. Primeiro, ele está junto com a história de um clã fundamental na revitalização do tambor supapo no estado do Rio Grande do Sul. Sim, ele é parte do clã Batista, por isso ele não está sozinho. Ninguém faz nada sozinho, e a história que a gente vai contar hoje aqui, ela diz bastante disso. Não se faz arte sozinha, não se faz encantamento sozinho, não se faz poesia sozinho, e não se faz um tambor da magnitude, da grandiosidade e, sobretudo, da importância do tambor supapo sozinho. Para contar essa história, a história de um senhor chamado Neives Meireles Batista, junto com a sua esposa, Dona Maria. Sim, esse cara que vai falar com a gente, ele é parte desse clã, o clã Batista. A gente vai falar hoje com José Batista, o projetista, simplesmente o projetista, o cara que desenhou, o cara que fez os cálculos para que a gente tivesse o supapo vivo na contemporaneidade. Então, sem mais delongas, vamos botar no papo aí essa figura que eu estou falando, o grande José Batista, não tão grande em tamanho, mas grande em afetos que ele partilha com todos nós. Então, é uma honra para mim ter aqui José Batista na live livre do Serraria. A gente vai conversar hoje com o Zé Batista. E aí, meu irmão, tudo certo? Salve, Richard. Tudo bem, graças a Deus. Na função aqui desse distanciamento social, né? Mas a gente está na luta aí, sempre procurando dar o nosso melhor, até que tudo isso passe, a gente consiga retomar a nossa vida de uma forma, não digo normal como era antes, mas pelo menos melhorados do que a gente sempre foi, né, Richard? E é uma Exatamente. satisfação, uma honra muito grande, né? Estar aqui contigo, para a gente bater esse papo, para as pessoas poderem conhecer um pouco mais da história, do que foi o projeto Cabobu, o projeto do Supapo em si, e também uma coisa que eu acho de fundamental importância, a minha trajetória, quem eu sou, como eu cheguei ao projeto Cabobu, como eu fiz o protótipo do Supapo, não só por ser o filho do mestre Batista, mas ali foi um trabalho muito autodidático, diria eu, né? Que exigia de mim uma certa trajetória que eu pretendo contar hoje para as pessoas, até para que sirva de incentivo, de exemplo, para as pessoas que estão depressivas, estão nesse momento difícil, né? Então, a minha história de vida, eu acho que conta um pouco dessa coragem que a gente tem que ter e do ânimo que a gente tem que ter, como tu bem disse, Richard, contar com as pessoas, ninguém faz nada sozinho, né? A gente não pode se isolar num clã e viver numa ilha. A gente tem que colaborar e contar com as pessoas, sim, porque todos nós dependemos uns dos outros, principalmente nesse momento, né? Perfeito. É uma honra para mim conversar contigo, tu sabe da minha admiração pelo teu trabalho, a minha admiração pela história negra no estado do Rio Grande do Sul, e a gente fala de negritude e RS, não tem como a gente não falar do Supapo. E o Supapo tem uma história longa, como a gente sabe, assim como tu tem uma história longa também. Fala pra gente, Zé, da tua trajetória, como é que foi esse encontro com a música, como é que foi esse encontro com a construção também de instrumentos. Tu tem uma história muito bonita também junto a bandas marciais, bandas de colégio, fanfarras. Tudo é música, ainda bem, e ainda numa cidade assim extremamente musical, com uma riqueza cultural gigante, que é a cidade de Pelotas, e sobretudo com essa presença negra na história desse lugar, né? É um lugar sagrado, sem dúvida alguma, para o povo negro, e
interessante, importante as pessoas saberem um pouquinho da tua trajetória, como é que tu chegou até a música, como é que a música chegou até a tua vida. Conta um pouco pra gente dessa história aí, para daqui um pouco mais a gente poder chegar lá, 1999, 2000 e o Cabobu propriamente dito. Mas antes do Cabobu, há uma história, e essa história tu passa a contar agora. Sim, Richard. Inclusive, eu vou, resumidamente, tentar contar a minha vida, claro, não poderia contar toda em um curto espaço de tempo, mas eu vou, inclusive, passar pelo Cabobu, que a parte que eu quero que as pessoas prestem atenção, ela vem pós-Cabobu, né? Mas depois a gente retorna ao assunto do Cabobu, para aí que as pessoas vão começar a entender, tá, a importância que tem o nosso objetivo, a nossa vida, que a gente não chega a lugar nenhum à toa, que a gente não passa pelas coisas que a gente passa na vida em vão. Então, Richard, eu desde que nasci, praticamente eu já nasci no meio da música, né? E naquela época tinha os sambas de fundo de quintal. Ali eu tive o meu primeiro contato com os cubanão, como chama aqui em Pelotas, né? Eu não era tão grande como o Papo, mas era onde o pessoal fazia os sambas de fundo de quintal, né? Então, eu me dei trabalho de até fazer umas anotações aqui da minhas passagens, que são tantas, né? Porque para as pessoas terem plena noção do que eu falo, das colocações que eu digo, né? Então, já com, acho que violão, eu comecei a tocar, eu devia ter uns 9 anos de idade, Richard. Assim, dedilhar, né? Não era umas goteiras, como se fala, né? E aí, com 11 anos, eu entrei numa banda de escola, e com 12 anos eu já era maior da banda. Então, ali eu aprendi a desmontar instrumento, mas o mais importante, eu aprendi a remontar eles. E se não desmontar, eu ia ser corrido da banda. Então, aprendi muita coisa ali, foi o meu ensinamento básico em termos de percussão. Eu aprendi a afinação dos instrumentos, tudo, taróis, surdos, bumbos, tudo que era necessário. Aos 17 anos, eu comecei a praticar cuíca. Então, isso tudo, Richard, isso tudo se deu bem antes do ano que meu pai se aposentou, que foi o ano que ele começou a função de baterias, né? Acho que eu já estava nessa função uns 12 anos antes disso, né? Então, eu escutava muito samba enredo, procurava batucar, vivia batucando nas mesas, aonde cabia a mão, eu estava batucando. Apanhei muito por causa disso, né? Porque a minha mãe não gostava muito. Assim, então, depois foi em 1985, mais ou menos, um pouquinho antes disso, que o meu pai criou uma ala lírica na Escola Academia do Samba, onde ali tinha uma ala feminina, onde havia um grupo de meninas que tocavam agogôs, tocavam ganzá, tocavam instrumentos leves, era uma ala lírica. Tá? E eu, ali, já comecei o meu instinto de ensaiar em termos de samba, né? Porque até então a minha formação era só em banda. Então, ali eu comecei já o meu instinto a minha vocação por samba, né? E depois disso, então, foi que o meu pai ele começou com a bateria show do Mestre Batista, fez uma linda trajetória, né, ao qual, a partir daí, então, já começou a nossa bateria, o nosso encontro, a nossa parceria na música já começou aí, entre eu e ele. Eu trouxe aquela bagagem que eu já tinha das bandas, e ele trouxe aquelas ideias que ele trazia já para renovar, trazer uma nova ideia em baterias. Então, somando as ideias que ele tinha, que ele talvez não tivesse a prática necessária para aplicar, e juntando a minha prática, foi que a gente conseguiu montar aquela primeira bateria, que foi a bateria show do Mestre Batista, que foi uma bateria revolucionária em Pelotas, né? Então, ali ela começou a fazer os redobres de jamelão, enfim, uma série de coisas que as pessoas conhecem muito bem a história. E eu ensaiava essa bateria em algumas vezes, participava dela como instrumentista, inclusive uma vez na escola de samba
do Areal, eu preparei a bateria, foi a única vez que eu apareci em público como participante da bateria do meu pai. Então, ali eu consegui colocar aquele desenho inicial dos tamborins, né, que ele faz... Aquilo ali foi uma inovação que meu pai tinha na cabeça, mas que ele ainda não tinha desenhado bem como colocar dentro da música. E eu consegui fazer isso aí, né, pela prática que eu tinha já de escutar muito samba enredo, eu conseguia fazer essa divisão. E então a coisa foi indo, que antes disso, até em 1981, 82, eu e meu pai, a gente desfilava na mesma escola, academia de samba, porque ele era acadêmico, ele era acadêmico de coração, né, com cuíca. Então, tinha uma aula de cuíca na academia de samba, e, curiosamente, ele ia numa ponta e eu ia na outra, né? Então, a gente ia polarizando a coisa assim, né? Então, era Sim. uma aula, acho que de talvez uns 12 cuiqueiros ali, e ali a gente fez a nossa participação. Bom, depois, no final de 1997, eu estou contando resumidamente, de 1997, ele foi a Floripa uma vez tocar o baile de Réveillon, né? Então, nessa época, os sambas enredos começavam a ser muito trabalhados, e entrou, inclusive, aquele samba da União da Ilha, de 1998. Se as pessoas procurarem no Google, no YouTube, vão achar. Era um samba muito trabalhado. Tá? E, coincidentemente, e infelizmente, nessa época, a bateria dele, alguns se mostraram muito indisciplinados, porque uma coisa é tu trabalhar aqui em Pelotas com uma bateria, outra coisa é tu viajar com ela para um outro estado. Então, ainda mais era no Lagoa Yacht Club, um dos maiores clubes do Brasil na época, então exigia muita disciplina. E ali o meu pai já estava cansado, né, da função, e requereu, então, que eu participasse da organização dessa bateria também. Então, eu entrei nessa bateria no início do ano de 98, já como regente da bateria, para tu ter uma ideia, a bomba que me largou na mão, né? Então, eu já não tive muito tempo. Né? Foi chegar, peguei o trem andando e vamos embora. Tá? E depois disso, em 99, ele não mostrava muita vontade de voltar para lá. Ele optou por ficar aqui em Pelotas, né, o Richard? Então, ele permaneceu aqui em Pelotas, não quis mais a bateria show do Messi Batista, né? Eu renovei toda a equipe que tinha, os instrumentistas que tinha, tá? E a partir do ano 2000, que coincidiu com o projeto Cabogu, tá? Eu montei a bateria show Uirapuru, que já existia desde 1999. Então, houve uma renovação muito grande nessa bateria, tá? Na forma de executar, porque era uma bateria para bailes, para shows, então ela tinha que ser uma bateria que tivesse uma versatilidade bem ampla, e depois, então, a gente também começou a fazer carnaval de rua lá, e, curiosamente, muito pouco a gente se apresentou aqui em Pelotas, talvez uma ou duas vezes. Uma delas foi na quadra da Escola de Samba General Pérez, né? E a outra foi num batizado, que a bateria foi batizada na Rádio Barcelos, né? E depois disso, acho que uma ou duas apresentações assim, mas uma outra curiosidade, Richard, que essa bateria Irapuru, ela se apresentava eventualmente como a bateria show do Mestre Batista, mas eu não aparecia, né? Porque era pai e filho, estava tudo em casa. Então, muitas vezes, eu deixava a bateria pronta e dizia, olha, pai, está aqui, é só usar, mas não vai fazer bobagem. Então, olha a cara de pau, né? Então, ele dizia assim, não, não, pode deixar comigo que eu vou melhorar essa porcaria que você fez aí. Mas era tudo em família, era tudo uma alegria, né? Então, a gente conseguia fazer essa parceria, porque eu e o pai, a gente se falava pelo olhar, a gente conversava muito pouco, na verdade, mas um olhava para o outro e sabia o que a gente estava pensando, né? E o tempo passou, Richard, o tempo passou e eu vou chegar justamente onde eu quero chegar, Certo. né? Então, o tempo foi passando, veio o Cabogu, a história que a gente sabe, né? O pós-Cabogu,
até que eu quero que as pessoas prestem muita atenção nessa parte, Richard. E hoje em Certo. dia a gente vive com muitos temores, as pessoas temendo, as pessoas intolerantes umas com as outras, né? E eu, em 2011, Richard, eu vou contar uma coisa aqui que eu jamais contei em público. Muito poucas pessoas sabem disso, sobre a minha Certo. história. Então, em 2011, Richard, tu és sabedor disso, eu sofri um AVC hemorrágico. E quem conhece sabe o que é um AVC hemorrágico. Tá? Dificilmente a pessoa volta intacta dele. Quando volta, né? Então, eu poderia ter ficado um vegetal na cama, né? Mas eu tive uma semana desacordado, os médicos comunicaram à minha família, inclusive meu pai já estava acamado nessa época, de que a qualquer momento eu iria entrar em óbito. Né? Então, vê bem, eu disse. E uma semana depois eu voltei e voltei como vocês veem, normalzinho, né? Normal, não tenho sequela alguma. Os médicos não entenderam como isso aconteceu, né? Só Deus pode explicar isso aí. Hoje eu entendo, Richard, que eu tinha mais coisa a cumprir na Terra, né? Que a minha missão não tinha terminado. Ou se tinha terminado, me deram novas missões para seguir. Então, eu falo isso com extrema emoção para trazer para as pessoas uma mensagem de esperança, de força, de não desistir, de lutarem sempre. Porque no ano seguinte, Richard, após eu sofrer isso aí, eu entrei num processo de depressão terrível. Eu demorei muito para me recuperar, embora sem sequelas físicas. O meu emocional ficou muito abalado. Mas ali eu sabia que eu tinha que segurar a barra, porque meu pai estava chegando ao fim. E no ano seguinte, o meu pai veio a falecer. Então, aí tu imagina, Richard, a barra que eu passei, que nós passamos, né? Então, eu sabia que ali eu teria que ficar sendo responsável pela família, pela minha família, pela minha mãe, né? Então, mas eu tinha que seguir em frente. Quando foi quando foi então no falecimento do nosso saudoso e querido Giba Giba, eu ainda não estava com as minhas forças restabelecidas, né? Foi quando eu recebi dele, Richard, e pós-mente do Leandro Anton, né? Eu recebi do Giba Giba, né? Como eu tenho ele como um segundo pai para mim, que ele é uma pessoa maravilhosa, eu recebi dele dois recados. Num deles foi no Quilombo do Supapo, os dois foram no Quilombo do Supapo, ele colocou as duas mãos assim no meu ombro, me olhou no fundo do olho e me falou assim: Zé, eu e o teu pai somos irmãos. E completou: tudo, Zé, que tu fez no projeto Cabubu não pode ficar no passado, Zé. Tu precisa seguir. Eu não posso te dizer mais nada, Zé. É só isso que eu tenho para te dizer. E depois, o Richard, quem estava presente no Quilombo, se lembra, o Leandro deve se lembrar disso. Ele falou no meio de todos, talvez fosse uma profecia, porque eu não pretendia seguir, eu não queria ouvir a palavra supapo na minha frente. Eu estava muito traumatizado, estava muito fragilizado, né? E ele disse no meio das pessoas: quem vai seguir fazendo supapo é o José Batista. Ele foi profético. Me parece que foi no dia, não quero mentir, parece que 2 de fevereiro, parece que o ano de 2013 ou 2014, ele veio a falecer. Né? Então, naquele momento, Richard, eu senti um vazio tão grande. Sim. Entendo, Zé. Entendo e, ao mesmo tempo, acho importante essa história toda, porque, sem dúvida alguma, que ela é uma história carregada de emoção
E tu sabe da importância que tu tem, né, para a cultura do Estado do Rio Grande do Sul, tu sabe a força da espiritualidade. E se somos cidadãos brasileiros, não tem como a gente não reconhecer a importância dos povos originários que aqui estavam antes da chegada dos europeus, assim como a gente também reconhecer a importância do povo negro que veio para cá para construir esse Estado com a força do seu trabalho. Estamos juntos, é. E aí, se estamos juntos e nós não fazemos nada sozinho, eu acho que a gente tem aqui eu tenho algumas ideias, algumas perguntas, eu quero te perguntar daqui um pouco sobre isso aqui, a festa dos tambores, mas a gente não tem Uhum. uma ordem pré-definida para a gente conversar hoje. Eu acho que passado, Mas, presente, Richard, sim, só me permite, não quero te interromper, interrompendo. A partir daí, Richard, eu senti algo assim como se eu tivesse ficado sozinho, sim, né? E a partir daí que as coisas começam a se definir, como esse recado que eu quero passar para as pessoas: não desistam, lutem, se ajudem umas às outras, porque ninguém está sozinho. Eu pensei que eu estava sozinho, mas a sim, partir daquele momento, Richard, tá? Deus não me botou amigos, me botou irmãos no meu caminho. Que eu vi que eu não tinha só a minha família, que não era só eu a lutar. Deus me mostrou o filho do Giba, o Edu do Nascimento. Aí eu estava andando por uma estrada e aí alguém me chamou. Eu olhei para o lado, tinha alguém chamado Richard Serraria, que desceu do palco numa apresentação para me dar um abraço. Aquilo já comentei contigo, eu nunca esqueci, nunca vou esquecer, né? Teve um Leandro Anton que veio aqui na minha casa pedir: Zé, não para, a gente precisa dessa representatividade. Eu sim, não tinha mais força, Richard, mas foi por esse amor que vocês me deram, que vocês me passaram, que o Gustavo, eu não quero aqui citar nomes, porque eu vou cometer injustiças, né? Então, sem citar nomes, todos vocês, desde o Caco Xavier aqui, né, o nosso amigo Mário, enfim, são tantos nomes, né, que eu criei forças e resolvi seguir na estrada, o Richard. sim, Então, isso eu tenho muito a agradecer a todos. Faço minhas as tuas palavras iniciais. Ninguém constrói nada sozinho. O meu pai não construiu sozinho, eu não fiz sozinho. A gente não faz nada sozinho, nós estamos irmanados. A gente tem que ser empático nesse momento, até a gente tem que ter solidariedade, fraternidade. A gente tem que entender que o próximo é o nosso irmão, que o nosso irmão depende da minha atitude, né? E vice-versa. Então, é assim que eu penso hoje, Richard. Eu não sei se eu estou me alongando na explicação, não, tá, mas é esse não, exemplo de vida que eu queria passar para as pessoas nesse sim. momento. Quando vocês se sentirem derrotados, acharem que é o fim, não. Pode ser apenas um recomeço.
Ok. E o nosso aplauso. A apresentação especial da banda do Núcleo Habitacional Getúlio Vargas.